Olá, como é que vão, meus queridos? Tudo em paz? Tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa aula desta semana. Mas antes eu gostaria de reiterar aquela solicitação que a Renata fez na última aula sobre talvez vocês terem uma maior participação, ou com perguntas, tirando dúvidas, e se não as têm, pelo menos colocando o ponto de vista de vocês, né? Com certeza nós não somos dono da verdade e partimos de um estudo, evidentemente, sobre o Evangelho, na qual nós inclusive estamos falando sobre o Sermão da Montanha de Jesus, tá? Inclusive embasados na doutrina espírita. Mas isso não impede que outras pessoas tenham outras ideias, outras interpretações. Então, nós gostaríamos, até para enriquecermos, né, esta nossa aula, de colocarmos talvez coisas que vocês acham que sejam melhores, né, sugestões, estejam à vontade pelo nosso grupo no WhatsApp, ou mesmo no Messenger, né, a respeito, no grupo do Aprendiz do Evangelho, para que a gente possa melhorar, né? Não, nós, afinal, nós temos recebido agradecimento de vocês, mas nós não temos, de fato, um retorno sobre os nossos vídeos e a nossa colocação, ok? Então, vamos dar sequência, então, agora na 16ª aula, onde, se vocês peguem o nosso livro, vocês vão ver que a Renata abordou já o início do capítulo 6º de Mateus, do itens 1, dos versículos 1 a 4, tá? Ou seja, nós continuamos dentro do Sermão da Montanha, e eu vou abordar agora, a partir do capítulo 6, do versículo 5 em diante, né? E vamos estar falando um pouco aqui sobre a oração, tá? E essa é uma parte que eu acho importante, até por conta de muitas vezes, ainda nesta existência, ou de carregarmos, né, atavismo de existências anteriores, né, muitas vezes, em termos de oração, nós nos colocamos de uma certa forma em termos supersticiosos, né? Muitos às vezes possam ter aquela questão, se eu não fizer a prece desse jeito, ou se eu não fizer a prece toda manhã, ou toda noite, ou, né? Inclusive, dentro da doutrina espírita, tem aqueles que se preocupem em fazer o evangelho no lar todo dia, né? Então, assim, não querendo fazer nenhuma crítica, né? Mas desmistificar um pouco essa questão em torno da oração e da nossa posição perante a espiritualidade maior e, evidentemente, com Jesus e Deus nosso Pai, tá bom? Então, no Sermão da Montanha, nessa parte que nós vamos ver sobre oração, Jesus nos ensina, ou ele nos dá a entender, né, principalmente nessa parte, da forma como a oração deve ser feita. Então vamos ver ipsis litera aqui esse trecho de Mateus. Ele começa assim, Jesus: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa, né? Então, às vezes a gente possa ter aquela atitude, né, até formal, de estarmos orando, né, em posições para que as pessoas vejam que da nossa concentração, né, ou dentro da doutrina espírita, essa forma com que a gente coloca em ambientes públicos, né, assim, cuidado com a intenção nossa de nos colocarmos de fato em recolhimento, como nós vamos ver adiante com Jesus, ou se nós estamos apenas nos posicionando de uma forma para que as pessoas vejam, tá certo? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu pai que está lá no segredo,
e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Ou seja, ele fala exatamente para a gente não termos essa exposição do nosso momento de recolhimento quando nós fazemos a oração. Né? Que essa exposição pode acontecer quando nós fazemos a nossa prece em ambientes públicos, dentro de uma igreja, dentro de um templo protestante, dentro de um centro espírita, tudo bem, mas que tenhamos consciência da finalidade maior nossa do recolhimento interior neste ato de ligação divina. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imagino que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como ele, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Aqui sem crítica aberta a qualquer religião, mas nós temos visto hoje cada vez mais através de redes sociais, até da própria TV aberta, né? Mesmo nos canais sobre canais de assinatura, né? Nós temos visto as outras escolas religiosas, né? Num ato de repetições de palavreado, que às vezes me espanta, porque parece que nunca ninguém leu o Sermão da Montanha, nunca ninguém leu o Evangelho de Jesus, né? Pois se faz exatamente o contrário do que aqui se preceitua o Divino Mestre, né? Então a gente vê, às vezes, repetições infinitas, e dos nossos passados religiosos nós sabemos que até a existência do rosário é por uma conta de você aliás, feito de contas, para você não se perder na quantidade de orações, de palavreados que se tem que dizer. Quando nós sabemos que Jesus nos incita a fazermos uma oração sincera, com sentimento profundo, né? Sem a necessidade de se repetir. E quando aqui Jesus cita: não sejais como os gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus, né? Nós estamos falando de povos naquela época, tido pelos judeus como bárbaros, mas que eram os povos pagãos no sentido de não ainda adotarem o judaísmo ou o cristianismo nascente ali, e que se faziam aos deuses, e por sinal eram tantos, né? Tantas diversidade de divindades, que então o palavreado de fato era extensivo, ok? Mas, ainda lendo esse último trecho, né, quando Jesus diz o seguinte: vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes de lhe pedirdes, né? Se Deus sabe o que a gente precisa, por que a gente tem que pedir, né? Fica meio esquisita essa conceituação de orações rogativas, de pedidos diversos, né? Um exemplo, às vezes, que a gente utiliza é que se um filho nosso está adoentado e precisa de um medicamento, nós, como pais, nós fazemos o seguinte, ó: enquanto o nosso filho não orar pedindo para nós lhe dar o medicamento, a gente não vai fazer nada. Ele vai ficar sem a medicação e vai ficar doente. É lógico que nós não vamos fazer isso, né? Como pais, ainda que imperfeitos, nós, ao vermos o nosso filho adoentado, necessitando de cuidado, de uma medicação, antes que ele possa pedir, nós vamos lá e vamos fazer com que ele seja medicado, e na tentativa de o curarmos, né, efetivamente. Agora imagine vocês, Deus, na sua imensidade, imensa perfeição, que é todo amor, que é tudo misericórdia, ao nos ver necessitados de tudo e de todas as coisas, né? Ele vai ficar lá cruzando os braços, é uma força de expressão, né? A gente nem sabe como Deus é. Mas Deus vai ficar aguardando as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas rogativas? Não, com certeza não. Por isso que Jesus diz: Deus sabe muito antes de vocês pedirem o que você precisa.
Então, qual o sentido da oração, né? Então, no desenrolar agora da nossa lição, nós vamos ver que, na realidade, o sentido da oração é nós nos tornarmos, fazer a nossa ligação com a divindade e sermos perceptíveis à ajuda que sempre vem, está ao nosso lado o tempo todo, né? E que nos tornemos predispostos a receber este auxílio e a esta ajuda. Pois enquanto nós não nos colocarmos na predisposição de recebermos, fica difícil. É como se o nosso filho necessitando do remédio, nós tentamos colocar, e às vezes é um remédio amargo, né? Como quem lembra aí um pouco mais antigo como eu, né? Do, do, do extrato de fígado de bacalhau, que era dado, né? Esse laxativo, né? Uma coisa horrorosa, a criança se recusa a tomar. Com certeza. E muitas vezes nós, não estando em oração, nós estamos nessa forma de recusa da oração. Eu gostaria aqui de lembrar um trecho da obra de André Luiz, deixe-me abrir aqui, de Nosso Lar, né, em André Luiz, onde nós vamos ver que André Luiz, enquanto naqueles primeiros capítulos, quem estiver acompanhando a nossa série de leitura e estudo da obra de Nosso Lar, vai lembrar, porque nós já vimos no capítulo 1 e 2, nas zonas inferiores, quando André Luiz se encontra ainda, estava lá preso ao umbral. Então tem um trecho que ele diz o seguinte: e quando as energias me faltavam de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Esse pedir é a oração, é quando ele faz a sua oração. E aí ele continua. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tornar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi neste instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, um emissário dos céus, que foi exatamente Clarencio ali na obra de André Luiz. Então veja que enquanto nós refratários à ajuda que vem do alto, nós não conseguimos nos aperceber, né? Deus está enviando ajuda através da espiritualidade maior, dos nossos mentores, através dos bons espíritos, o tempo todo. Mas nós não estamos sintonizados, muitas das vezes, com esta ajuda que vem para nós. Então, a oração, aquela feita sinceramente, é exatamente aquela que vai fazer a nossa ligação com os planos espirituais e percebermos esta ajuda. Tem um outro trecho que, quando ele conversa com Lisas a respeito da sua mãe, que ele acha que a mãe dele nunca foi visitá-lo enquanto ele estava lá no, no umbral, né? Então, ele diz o seguinte, Lisa, pois note, sua mãe eu tenho ajudado dia e noite desde a crise que antecipou a sua vinda, ou seja, desde o final da existência terrena, quando ele ainda estava hospitalizado, ok? Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos céus. Então a prece faz isso, nós nos afastarmos, esse ato de humildade, não de humilhação, mas de humildade sincera,
como aqui explicado por André Luiz, né, nos afasta do ser encarnado orgulhoso, vaidoso, e faz surgir o Filho dos Céus. Ou seja, o ser espiritual, esse que se procura se ligar com as altas esferas e perceber o auxílio que vem. E assim, muitas das vezes, nós não temos a necessidade de pedir nada a Deus, porque Ele sabe do que nós necessitamos, porém, é preciso que nós saibamos nos colocar à disposição de receber a ajuda ou o medicamento necessário, ok? Então, continuando um pouco, e aí vocês já devem, como a gente sempre recomenda, certo? Fazer a leitura ou o acompanhamento da aula junto do livro, né? Se bem que muitas vezes nós possamos não estar seguindo ipsis literi a lição correspondente, mas aqui é um pouco adiante do que nós acabamos de ler, Jesus define claramente como devemos orar, sem orgulho, sem excesso de palavras ou palavras vazias de sentimento, recolhidos interiormente, certo? Porque Deus sabe da essência de cada um de nós e Ele conhece as nossas necessidades e merecimentos, porque muitas vezes nós fazemos pedidos de que não tem muito sentido para a nossa melhoria, só pedimos coisas que nos prejudicariam ao invés de nos fazer melhorar, certo? Na obra Emmanuel, evidentemente que é uma obra de Emmanuel, psicografia do Chico, quem ainda não leu essa obra é muito interessante, é esclarecedora sobre as nossas posições religiosas antigas, né? É muito interessante. Mas Emmanuel, nessa obra, diz o seguinte: a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas o fim de que a coragem e a paciência inunde o coração de fortaleza nas lutas dispersas, porém necessárias. Muitas vezes a gente quer pedir o impossível, quer pedir aquilo que derroga as leis divinas da natureza, as leis universais, e não é isto. A prece nos dá coragem para enfrentar as adversidades, que nós, com certeza, estamos preparados para atravessar estas provas, pois que sabemos que Deus não dá o frio maior que o cobertor de cada um, e faz com que todos nós tenhamos a percepção e a fortaleza para enfrentarmos aquilo que nós viemos fazer na existência. É que muitas vezes a preguiça, o comodismo, a nossa vaidade, o nosso orgulho e egoísmo fazem com que a gente fale nas nossas provas. Por isso que o Evangelho é o guia divino para que nós nos lembremos sempre de quem somos, espíritos, para que possamos cumprir com sucesso as nossas provações, ok? É, então, na continuidade, na continuidade, aqui, Chico Xavier, no livro Cartas do Coração, psicografando diversos autores espirituais, onde o espírito de Isabel Campo nos diz: a prece é como uma escada invisível por onde subimos aos mais altos campos da experiência humana, e é por intermédio dela que a nossa alma recebe forças multiplicadas e só mesmo junta a esta fonte bendita poderemos encontrar o suprimento de energias com que vencemos as nossas provas redentoras, certo? Então, esse espírito, Isabel, ela nos revela exatamente isso, que a prece, essa fonte sublime, que é a oração, faz com que a gente adquira as energias necessárias para enfrentar as nossas adversidades. Sigamos agora na continuação, e aí adentrando mais agora na parte B, onde, na continuidade ainda do Sermão da Montanhas, nos versículos de 9 a 15, onde Jesus nos dá o modelo da oração.
Então Jesus, no Sermão da Montanha, diz o seguinte: se quiserdes orardes, portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação para livrar-nos, mas livra-nos, desculpe, do mal. Vocês acompanhando aí a lição, a prece do Pai Nosso, tão conhecida dentro de todo o cristianismo, seja de qual escola religiosa for, né? E aqui, no nosso livro, ele vai dar um desmembramento e uma noção do que significa cada trecho da prece o Pai Nosso, certo? Nós, nós vamos comentar alguns pontos que achamos de suma importância, e é aí eu e a Renata pedimos a vocês se manifestarem, porque a gente vai colocar algo que a gente está vendo, que a gente interpreta e que julga importante. Mas muitas vezes não é o que vocês veem e entendem da lição que nós estamos abordando. Então, se vocês tiverem um outro ponto de vista, uma abordagem diferente, por favor, tragam para nós e a gente, de fato, vai procurar sempre melhorar e abordar os temas de uma forma mais conveniente para todo o nosso grupo. Então, e esta prece, na sequência do Sermão da Montanha, após de falar mais livra-nos do mal, e é onde normalmente a gente encerra a prece com um amém, ou assim seja, na realidade Jesus ainda continua. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará os vossos delitos, ok? E aí, na nossa obra, ele vai dar a sequência, Pai Nosso que estás nos céus, né? Que é para que conheçamos o amor e cresçamos com Deus rumo à perfeição. Estar no céu aqui, segundo Jesus na época, né, para o nosso entendimento, é no plano do Espírito, certo? Principalmente na ligação com Deus, é o plano das esferas mais elevadas. Santificado seja o teu nome, né? A santificação de Deus, né? Para o nosso entendimento, de que é referência para nós de que quanto maior conhecimento nós temos, maior a nossa responsabilidade. Tanto é que Jesus nos fala, né? Muito será pedido a quem muito for dado. E ao reconhecermos esta divindade, essa santificação de Deus, né, nós nos colocamos dentro dessa esfera espiritual mais abrangente. Né? E aqui ele ainda continua um trecho que a gente sublinhou, que se diz o seguinte: mais livre será o nosso espírito e mais compreenderemos o que é respeitar a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa conceituação dentro da oração de santificar a Deus é adquirir essa consciência espiritual e da perfectibilidade de Deus e que nós temos também como Jesus, né? Sede perfeitos como o vosso Pai perfeito é, naquela perfeição relativa a nós, ao nosso processo evolutivo. Seja feita a tua vontade na terra como no céu, ou seja, em todos os lugares do universo, tanto no plano da matéria como no plano do espírito, ok? E aí, nós muitas vezes, por egoísmo ou por incompreensão, ao fazer essa prece, na realidade, a gente fala, seja feita a nossa vontade e não a vossa, Pai. Principalmente quando estamos diante de situações que envolvem os nossos amados, nós queremos que eles estejam salvos de processo natural da existência, somente quando em doenças terminais ou que a pessoa está sofrendo muito, né? E nós fazemos a prece, mas lá dentro a gente
que é a nossa vontade. E que a gente saiba, né? Respeitar a vontade divina, que é respeitar a natureza nossa propriamente dita, ok? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse dá-nos não é de recebermos caído dos céus, né? Eu interpreto mais como a oportunidade de ganharmos o pão com o suor do nosso próprio rosto, a oportunidade de trabalharmos, de edificarmos o nosso espírito e de auxiliar a todos aqueles que conosco convivem, inclusive os irmãos que têm menos condições materiais nessa existência, ou seja, na prática da assistência social a todos. Perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. Veja que quando fazemos essa prece, se nós não perdoamos, nós estamos pedindo a Deus para não nos perdoar igualmente. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, se eu não estou perdoando, eu estou rezando a Deus para não me perdoar igualmente. E eu necessito, eu sei de perdão, porque nós também erramos. Nós ainda somos seres em evolução, em aprendizado, né? Perfectíveis, mas ainda imperfeitos. Então, muitas vezes, em palestras diversas, a gente ouve os oradores e os intérpretes de diversas escolas religiosas, né, falar muito do perdão. Devemos perdoar, perdoar 70 vezes 7, perdoar incondicionalmente, perdoar os inimigos. E é uma realidade. Mas muitas das vezes, no nosso estado ainda orgulhoso e egoísta, nós nos esquecemos de pedir perdão. Com a conceituação que nós temos hoje da doutrina, que nos esclarece a respeito da reencarnação, entendemos sim que como é um processo evolutivo constante, quando não estamos no mínimo estacionados, no máximo estacionados, né? Nós, no passado, existência anterior, nós fomos pessoas de uma moral ou de uma conduta menos digna do que hoje nós possamos estar tendo, ok? Então nós aplicamos aos nossos semelhantes coisas que não deveríamos ter feito. E aí, a necessidade sincera de nós pedirmos perdão. Eu diria que muitas das vezes, mais do que perdoar, nós ainda estamos como espíritos devedores ainda de nossos semelhantes, estarmos pedindo mais perdão, ok? Perdoar é lógico que com o nosso entendimento um dia nem vamos ter necessidade de perdoar porque nós vamos utilizar da compaixão, que é aquele amor com entendimento, como ensina um dos prepostos de Jesus, o Buda, né? Então, com a compaixão, nós amamos e entendemos o nosso irmão e compreendemos que não há necessidade, nós não vamos nos sentir ofendidos, ok? E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do mal, ok? Aqui eu fiz uma observação, porque a prece não é bem assim, não nos submetas, ou pelo menos eu nunca entendi dessa forma, que nós sabemos que não nos deixais cair em tentação, né? Porque nós sempre estaremos sendo submetidos à tentação. A tentação faz parte do modo de provação das nossas aquisições de virtudes. Pois se nós não estivermos em tentação e nos resistirmos a ela, nós não saberemos se estamos de fato com aquela virtude apreendida. É natural, isso nós vamos falar talvez em aula futura, quando o que a gente necessita adquirir para o nosso caráter alguns valores indispensáveis à nossa evolução espiritual, como por exemplo da nossa honestidade. Como que nós vamos testar numa encarnação se de fato nós já somos honestos ou não? Né? Então, muitas das vezes nós somos levados às condições onde a tentação de ficar com um objeto, com um valor que não é nosso, né? A tentação virá. Porém,
Jesus pede, não nos deixe cair nessa tentação, ou seja, vamos fazer prevalecer aquilo que nós estamos adquirindo, o valor da honestidade, ok? E nós sabemos, aí através até da própria mídia, das televisões, né? Espíritos, às vezes, por ser demais humildes na sua condição terrena, né? Encontraram valores vultosos e não caíram em tentação de ficar com estes valores e entregaram às autoridades. Ou seja, a honestidade neles foi provada. Eles foram tentados ao encontrar uma mala, uma carteira com bastante valores, que faria com que eles tivessem uma vida muito mais tranquila do que eles estão tendo na presente encarnação. Então, a prece de Jesus é para que nós não caiamos na tentação, mas as tentações vão existir sempre, ok? E ainda faz uma outra observação aqui na nossa obra, mas livra-nos do mal. E aqui ele coloca entre parênteses das escolhas erradas. Na realidade, livra-nos do mal que nós possamos praticar. Eu entendo que a intenção de Jesus é livra-nos de todo o mal que nós possamos praticar contra toda e qualquer pessoa, contra os nossos semelhantes. Tá? Então, é assim que a gente se posiciona, ok? Então, com esse aspecto, né, nós vamos encerrando essa... Ah, não, desculpe, tem mais um item que eu gostaria de ressaltar aqui na sequência desta parte B, que é a confiança na oração. E aqui já adentra ao capítulo 7º de Mateus, né, que continua sendo o Sermão da Montanha, né, que para nós ter confiança nas nossas orações, Jesus diz o seguinte: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, e o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Mateus 7, versículos 7 a 11, ok? Aqui, se me permitem, sem querer equivalar-me, evidentemente, à conceituação de melhoramento da lei antiga, mas quando Jesus fala: quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho se ele pedir pão? É natural que nós vamos dar o pão. Agora, invertamos a frase para a gente ter a realidade daquilo que Deus nos dá de fato. Qual é o pai que, se o filho lhe pede uma pedra, e nós vamos dar a pedra e não o pão? Tá? Qual é o pai que, se o filho lhe pede um peixe, uma alimentação, nós vamos lhe dar uma cobra? Nesse sentido, é para a gente entender que muitas das vezes que nós achamos que esse trecho de Jesus é indevido, pois que eu peço e não sou atendido, porque depende muito do que nós pedimos. Né? Nessa interpretação que fazemos desse trecho de Jesus, quer dizer o seguinte: às vezes nós pedimos coisas que nos são prejudiciais, como, por exemplo, querer ganhar na Mega Sena, né? Queremos fortunas, quando isso fará com que nós nos desviemos do caminho reto que nos conduz à evolução espiritual. Então, nem sempre o que a gente vai pedir é aquilo que o Pai Divino, na sua perfeição, vai nos dar, porque não é bom para nós, ok? Então, era mais esse trecho que gostaríamos de salientar, tá bom? Ficamos assim para a próxima aula e dando continuidade. E volto a repetir, né? Comente, participe. Um beijão, um abraço a todos.